Todos. Boa tarde. Vamos fazer uma reflexão no início dessa tarde, à luz do tema Dar a todos a razão da esperança. O que nós entendemos por esperança? Espero ganhar na loteria. Espero alcançar aquele trabalho, aquela casa, aquele carro. O que é que nós esperamos? Onde é que está a nossa esperança e a nossa salvação? Olha lá, nós rezamos na oração: Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais e nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso Filho, vosso bendito Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Pois é, a nossa esperança de cristão, de quem crê, é um dia poder alcançar a eterna salvação. São Domingos de Sávio, ele tinha dois desejos, ou melhor, esperança: ser sacerdote com 5 anos de idade, uma criança. Outra coisa, esperava um dia alcançar a santidade. Aos 15 anos de idade, tomado por uma doença, uma enfermidade, ele veio à morte. Não alcançou essa esperança, esse desejo, mas a santidade ele alcançou. Não conseguiu ser padre, morreu cedo, com 15 anos, mas alcançou a santidade. O que Deus quer, espera, que nós sejamos santos, perfeitos, como Ele é santo e perfeito. Esse é o grande desejo de Deus e que devia ser a nossa grande esperança. Mas não é ser santo só lá no céu, ou santo depois, santa depois da morte, mas já aqui viver na santidade. Jesus mesmo disse no passado e diz hoje para nós que nós devemos fazer o que Ele fez. E nós podemos fazer o que Ele fez. Quando nós somos obedientes a Deus, quando amamos a Deus e por amar a Deus não desejamos ofender, magoar, entristecer o coração de Deus.
é caminho da santidade. E muitas vezes nós somos testados, provados. Espinhos são colocados para ver se nós suportamos para alcançar essa esperança, ser santo, ser santa, alcançar as bem-aventuranças. Então, olha, o texto de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos de 15 a 24. A exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos em todas as vossas ações, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Se invocais como Pai aquele que, sem distinção de pessoas, julga cada um segundo as suas obras, vivei com temor durante o tempo da vossa peregrinação, porque vós sabeis que não é por bens perecíveis, como a prata e o ouro, que tendes sido resgatados da vossa vã maneira de viver, recebida por tradição de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro imaculado e sem defeito algum, aquele que foi predestinado antes da criação do mundo, ao que nos últimos tempos foi manifestado por amor de vós. Por ele tendes fé em Deus, que o ressuscitou dos santos e glorificou, a fim de que vossa fé e vossa esperança se fixem em Deus. Em obediência à vontade, tendes purificado as vossas almas, para praticardes um amor fraterno e sincero. Amai-vos, pois uns aos outros, ardentemente e do fundo do coração, pois fostes regenerados não de uma semente corruptível, mas pela palavra de Deus, semente incorruptível, viva e eterna. Porque toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Ora, essa palavra é a que vos foi anunciada pelo Evangelho. Olha aí o que a palavra de Deus nos traz como mensagem nesse texto, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos de 15 a 24. Esperança, esperar em Deus. Esperamos que essa mãe abençoada, essa Senhora nossa, Mãe de Jesus e nossa Mãe, interceda por nós. Interceda, pelos nossos pecados, ela que é também a Mãe da misericórdia, para que, como ela, vivendo na obediência, como servos e servas fiéis do Pai, nós possamos fazer não a nossa vontade, mas a vontade dEle.
Ela assim viveu, assim como Jesus também viveu toda a sua vida, realizou, cumpriu a sua missão, fazendo a vontade do Pai e amando-nos verdadeiramente, obediente e no amor até a morte, morte de cruz. Então esse é o desejo de Deus, que nós sejamos santos, perfeitos, como Ele é perfeito. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Podemos estar na lama, mas não nos lambuzar dela. Assim viveram os santos, na lama, mas não se lambuzaram. Conservaram a veste que no batismo receberam, porque foram firmes e fiéis a Deus. A fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo como Ele no amor, na obediência a Deus e colocando a vida a serviço do Evangelho, do reino, a serviço da vida. A Escritura nos ordena, como cristãos, para ser como o nosso Senhor e Salvador em todo tipo de conversa e na outra conduta, a nossa conduta diária. Nós somos suas testemunhas terrenas e devemos viver nossa vida para que sejamos um reflexo adequado dele. Nós não somos a imagem e semelhança de Deus. Não foi assim que nós fomos criados por Ele. Pensemos um pouco para ver se nós estamos, de fato, sendo a imagem e semelhança de Deus diante dos nossos irmãos e irmãs. Se de fato esse é o testemunho que nós cristãos, sobretudo nós que estamos aqui, os que estão nos acompanhando pelas redes sociais, firmes na oração, na devoção à Virgem Santíssima, se nós estamos sendo, diante dos nossos irmãos, uma imagem de Deus. Nem sempre, porque as nossas atitudes dizem e mostram outras coisas. Basta ver, não é? Olhar para a nossa vida diária, nosso relacionamento com os nossos irmãos em casa, no trabalho, com os vizinhos, dentro da comunidade. Quanta coisa está faltando, quanta coisa nós estamos fazendo e que contradiz tudo o que nós professamos. Tudo aquilo que nós colocamos em nossas orações, tudo aquilo que nós lemos à luz da palavra de Deus e meditamos. A nossa vida e caminhada diária deve ser modelada após Ele. Quem diz que vive no mundo com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. Aquilo que já dissemos ontem, né? Depois de cada missa, tendo ouvido a palavra de Deus, meditado, acolhido com fé no coração e com desejo de vivê-la lá fora, tendo recebido Cristo em comunhão, devemos lá fora dizer: já não sou eu quem vivo, é Cristo que está vivendo em mim. Porque se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Olha aí,
Qual é a nossa esperança? Com certeza, todos nós esperamos e acreditamos um dia alcançar a eternidade feliz. Mas para isso nós precisamos fazer por merecer. Cristo já morreu por nós. Mas nós também precisamos, fazer aquilo que Ele pede. Como Ele viveu, assim como Ele ensinou lá na Quinta-feira Santa, depois de lavar os pés de seus discípulos, sendo Mestre e Senhor, eu fiz isso para que vocês aprendam a fazer comigo o mesmo. Não é lavar literalmente os pés uns dos outros, mas todos os dias nós podemos lavar os pés e ter os nossos pés lavados. Através do amor, da caridade, da paciência, da misericórdia, da mansidão, da solidariedade, da fraternidade, da partilha. Não viver egoisticamente, não é viver para si, mas é aprender com Ele a viver para o outro, sobretudo aqueles que mais necessitam. Assim viveu Jesus, passou pela vida fazendo o bem. Se a nossa esperança é um dia alcançar a eternidade feliz, é isso que nós precisamos aprender a fazer. E como é difícil, né? Como é difícil. É mais fácil olhar para a vida dos outros, rir dos outros, caçoar dos outros, brigar, ofender, magoar, do que fazer o bem. Como é difícil, e cada um pode olhar para a própria vida. Cada um pode olhar para os seus atos, para o seu interior. É mais fácil a gente ver, julgar, condenar, falar sobre a vida dos outros, os erros, as falhas dos outros, do que olhar para dentro de nós mesmos. Olhar e analisar as nossas atitudes para ver em quantos momentos nós pecamos e deixamos de dar o nosso testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, de fazer como Ele fez, de viver como Ele viveu. Ser como Ele também envolve uma vida de serviço a Deus e aos outros. Isto flui em um coração humilde e santo. O Senhor tomou o lugar de um servo, quando Ele lavou os pés dos discípulos. E Ele lhes disse: pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Ele deu exemplo. E nós seguimos tantos maus exemplos, e que muitas vezes nos distanciam do reino e daquilo que esperamos um dia alcançar, que é a vida eterna. Contemplar tal como é a face de Deus. Porque seguimos os maus exemplos. Hoje os nossos jovens estão assim. Seguem o exemplo dos seus ídolos na roupa, na forma de vestir, nos comportamentos que têm, mas não seguem o exemplo de Cristo. Como é triste. As nossas famílias, vamos olhar para as nossas famílias. Elas têm vivido como a família de Nazaré, onde as crianças crescem na idade, na graça e na sabedoria diante de Deus e diante dos homens.
Assim Jesus aprendeu a crescer com José, com Maria e José, no lar sagrado de Nazaré. O casamento deve levar ao casal que se uniu no amor, que prometeu a fidelidade, o respeito, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias até a morte, a ser um sinal do amor de Deus, mas não é isso que está acontecendo. Esse sinal está muito longe, muito distante. A ser sinal do amor de Deus. É assim que as nossas famílias precisam viver no mundo. Dentro delas, gerar filhos, educar filhos que cresçam para o alto, não só para as coisas do mundo. Qual é então o significado da esperança? O que a Bíblia fala para nós sobre esperança? A palavra esperança na Bíblia, ela expressa confiança e segurança em relação ao futuro, porque é baseado em promessas, caráter e a fidelidade de Deus. A esperança é olhar para frente a algo com um sentimento de expectativa e de confiança. Um cristão sempre sabe que ele tem esperança porque ele tem Deus no seu coração, e a esperança está sempre na vanguarda de seus pensamentos. A esperança é a certeza, expectativa do futuro, a realidade das bênçãos de Deus, com base na manifestação das atitudes de ações fiéis a Deus, como reveladora na Bíblia. O que a esperança abrange para os que creem. A esperança em Cristo não se limita a este mundo, mas para a eternidade, porque Ele é a nossa esperança. Diz lá na primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Ser discípulo de Cristo traz consigo a esperança de participar na sua glória. Efésios 1, 18 diz isso, que já está guardada para os que creem no céu, e terá lugar quando o Senhor é revelado na sua glória. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Os cristãos podem estar seguros desta esperança, porque a fé e a esperança que nós temos estão firmadas em Deus. Também diz Pedro, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Também porque a esperança não nos deixa decepcionados